3, versículo 21 a 26. E o tema hoje é sobre a justiça perfeita, uma pastoral para a nossa edificação. Eu sei que vocês vão se aprofundar muito mais ainda nas classes de adulto para conhecerem mais e mais sobre a justificação. Versículo 21 até o 26 diz assim: você que está em casa, acompanhe a leitura com fé e esperança também. Diz assim o texto, todos juntos: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, edifica a nossa vida para que possamos entendê-la e praticá-la. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar profundamente aos nossos corações e aplicar essa verdade na nossa vida, para a nossa edificação e crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. A escuridão dominava o mundo, mas o mar de Deus mudou a nossa história. O texto começa assim: mas agora. E aqui nós podemos ver o complexo de eventos. E isso mostra que o cristianismo não é uma filosofia, não é um mero ensino, mas eventos históricos. Paulo está dizendo, mas agora ele está falando da encarnação, da vida de Jesus e sua obra, da sua morte de cruz, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão, da promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Por isso Paulo começa falando, mas agora. Porque depois de mostrar a culpa da raça humana, demonstrando que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, porque ele diz o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí Paulo começa, mas agora, o mar de Deus mudou a nossa história, porque depois de mostrar que os efeitos da queda, que não trouxeram apenas alguns arranhões, mas lançaram todos os homens num estado de depravação total, o apóstolo abre os portais da graça e aponta o caminho da salvação em Cristo Jesus. Versículo 21, vamos lê-lo novamente. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Segundo John Stott, depois da longa e escura noite, raiou o sol, amanhece um novo dia, e o mundo é inundado de luz. Mas agora, essa luz não veio de baixo, mas de cima, é a justiça de Deus. Ele quem vem para nos resgatar. O amor de Deus é infinito, resgatador. Ele decidiu libertar o homem do maior mal e colocá-lo na posse do maior bem, pagando por isso um alto preço, um preço de sangue. E por isso então Paulo nos fala da justiça perfeita, da justificação. De que maneira o homem pode ser justo diante de Deus? Em outras palavras, de que modo nós podemos ser aceitos por Deus? Aprovados por Deus? E nós podemos ver pela justificação. Justificação é um ato forense, é um ato legal. Ela não acontece em nós, mas no tribunal de Deus. Deus Pai, o juiz, Deus Filho,
advogado, e Satanás, o promotor, o acusador de nossos irmãos. No entanto, no tribunal de Deus, onde está aquele que nos acusa? Porque a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? A justificação não é uma obra que Deus fez em nós, mas por nós. A justificação não é uma infusão da graça em nós. Não é que Deus coloca esta graça para que você faça boas obras, e então você seja um cooperador de Deus, e aí você é aceito pelas suas próprias obras. Não, não existe justiça em nós. Ela não pode ser confundida com a santificação, porque enquanto esta santificação é um processo, mas a justificação é um ato. A justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. A justificação acontece uma única vez na vida do salvo. E como ela acontece? A Bíblia diz que Deus é justo e Ele não inocentará o culpado. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o homem está em dívida com Deus. E o homem não pode pagar esta dívida. Esta dívida é uma dívida impagável. Por outro lado, Deus não pode deixar de exercer o seu juízo sobre o pecado. A santidade de Deus exige reparação, exige a plena satisfação da sua justiça que foi violada. Não havia nenhuma possibilidade do homem ser salvo pelos seus esforços, pelos seus méritos, pelas suas virtudes. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou ao mundo o seu único filho como fiador, como representante, como substituto. E Jesus cumpriu toda a lei. Aquilo que eu e você não fizemos e também não poderíamos fazer, Jesus cumpriu a lei de Deus por nós. Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou a nossa conta, Ele sofreu o castigo da lei em nosso lugar, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Ele assumiu a nossa culpa. Ele se fez pecado por nós. E quando Ele foi à cruz, Ele foi como nosso substituto, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na cruz, Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou esse escrito de dívida na cruz do Calvário, cancelando a nossa dívida. Na cruz Ele consumou a nossa redenção, Ele quitou todo o nosso débito, e agora, diante do tribunal de Deus, não tem mais culpa, não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não apenas o nosso pecado foi lançado sobre Jesus, mas toda a sua justiça foi depositada na sua conta. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, porque Ele foi lançado sobre o seu Filho na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que estava sobre Ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus vê agora toda a justiça do seu Filho depositada na sua conta, creditada em nosso favor. Segundo Lutero, a doutrina da justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Em outras palavras, se a igreja estiver certa nessa doutrina, estará também nos outros ensinamentos. E foi nessa doutrina que Lutero encontrou paz com Deus. Porque antes, ele subia as escadarias de Roma, fazendo sacrifícios, tentando se aproximar de Deus pelos seus próprios méritos. Ele dormia no chão duro e ele fazia jejuns, sacrifícios para encontrar paz com Deus, até que ele entendeu a doutrina da justificação pela fé, e ele encontrou esta paz com Deus, porque não é
pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Jesus, que Ele conquistou na cruz do Calvário e depositou toda a sua justiça na nossa conta, porque justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, olhando para Cristo. O texto diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Sem lei. O que isso significa? Significa que a nossa tentativa de cumprir pessoalmente a lei de Deus, perfeitamente, como meio de salvação, foi posta de lado, por completo. Não porque a lei não mais se aplique, não porque a lei foi abolida, mas porque Jesus prestou esta perfeita obediência à lei em nosso favor. Em outras palavras, ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. E por essa razão, nós devemos olhar somente para Cristo. Cristo nos salva, honrando e guardando a lei por nós. Ele a satisfez e a cumpriu em nosso lugar, e nós recebemos o fruto e os resultados do que Ele fez. Deus nos salva com a justiça que vem de outro. Nós não temos justiça própria. Deus nos declara justos não com base no nosso mérito, mas com base na justiça de Cristo. Além do mais, meus irmãos, essa verdade não era algo novo, não era uma novidade, não era uma doutrina nova, não era uma invenção do apóstolo Paulo, mas era algo testemunhado pela lei e pelos profetas. Está na lei de Moisés, quando Deus disse à mulher, depois da queda, que seu descendente esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus aceitou a oferta de Abel, quando ele ofereceu das primícias do seu rebanho, uma oferta de sacrifício ao Senhor. Está na lei de Moisés, quando Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está na lei de Moisés, quando Isaque foi oferecido como sacrifício, e o Senhor disse para Abraão, não temas, vi que não me negaste o teu único filho, e quando ele olhou para trás, ele viu o cordeiro. Está na lei de Moisés, em toda cerimônia do Antigo Testamento, toda lei cerimonial, em todas as ofertas queimadas, em todos os sacrifícios no livro de Levítico, quando um cordeiro era morto e o sangue derramado numa bacia e passado nos umbrais da porta. Nós devemos olhar para Cristo, porque quando o ofertante do Antigo Testamento oferecia aquele sacrifício, ele era perdoado não por sua justiça, mas pela justiça de outro. E aquele sacrifício era apenas sombra de uma realidade que viria com a chegada de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas está também nos profetas, quando se fala da virgem tendo um filho, que o seu nome seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está na profecia de que o Cordeiro de Deus seria traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Assim, a manifestação da justiça de Deus há cerca de 2000 anos em Cristo não era uma novidade. Estava presente no Antigo Testamento e era testemunhado pela lei e pelos profetas. E o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. É por isso que nós não podemos jogar o Antigo Testamento fora, porque o Antigo Testamento também é a palavra de Deus, que aponta para a cruz, que aponta para Jesus. E o Novo Testamento é o cumprimento da lei e dos profetas. Como viveremos? Olhando para Cristo. Não olhe para você mesmo, não, porque você é pecador. E você não tem justiça própria, você não tem mérito para Deus aceitar o seu culto, a sua adoração. Deus nos aceita na sua presença por causa de Jesus. Por isso nós devemos olhar para Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas em segundo lugar, como viveremos? Adorando a Deus por tão grande graça. O texto diz o seguinte, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece uma redundância, né? Ele fala justificados gratuitamente por sua graça.
Porque é graça. Graça é um favor imerecido. A justificação não é por mérito humano, é pela graça divina. A salvação é um dom de Deus, sem qualquer mérito humano. E graça é o amor de Deus direcionado para o culpado, e todos nós éramos culpados. Isso nos mostra que tudo vem de Deus e nada, zero de nós mesmos. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é o nosso juiz, e Ele nos absolveu por causa da morte, ressurreição, intercessão de Cristo. Por isso Paulo pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Ninguém pode mais nos condenar, porque nós estamos quites com a lei de Deus, fomos justificados, e o próprio Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você tem fé em Jesus, Deus perdoou os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Por isso, nós devemos adorar a Deus por tão grande graça. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração? Eu convido o pastor Rui para fazer essa oração. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Convido os irmãos que estão na galeria também a se colocarem em pé. E você que está em casa, fale com Deus, coloque tudo nas mãos do Senhor. Olhe para Jesus. Só Ele acredita na nossa conta a sua justiça. Só Ele pode salvar o mais vil pecador. E adore a Deus por tão grande graça. Oremos. Bendito Deus, nós adoramos o Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que nos mostra a realidade de que nós dependemos do Senhor, que nós somos fracos, pecadores, e nós devemos olhar para o Senhor Jesus. Nós clamamos para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós realmente olhemos para o Senhor. Quantas coisas nessa vida têm desviado o nosso olhar, desviado a nossa atenção. Mas, Senhor, nós queremos estar perto do Senhor. O Senhor é a bênção da nossa vida, a graça que vem do Senhor. Nós não somos merecedores, mas pela Tua graça nós somos salvos. Como nós cantamos, como nós lemos e como nós ouvimos na Tua palavra. Te louvamos, Senhor Jesus. Fortaleça a nossa fé. Esteja conosco dia após dia, Senhor, para que nós sejamos realmente servos do Senhor aqui nessa terra, para que nós levemos essa maravilhosa mensagem do Evangelho. É a mensagem que o mundo precisa ouvir, pois ela é a única esperança que este mundo tem, que o Brasil tem, todos nós temos. É o Senhor Jesus em nossa vida, em nossa alma. Abençoe, Senhor. Abençoe a Tua igreja. Abençoe, Senhor, a cada um que está aqui nessa manhã, quem nos acompanha também, para que o Teu nome seja glorificado e honrado, e que nós sirvamos dia após dia. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. As crianças, tem um momentinho agora com as crianças.
canção é para todos os papais, papais de coração. Eu tenho um amigo que nunca me abandonou, e ele sempre está comigo e enviou você para mim, para me acolher. Deus me deu você. E hoje
Glória a Deus. Meus irmãos, aqui como pai também agradeço aí as crianças e a programação. Agradecemos porque Deus tem guardado a nossa vida. Que Deus abençoe e continue abençoando esse departamento infantil e toda a nossa igreja. E nós vamos fazer uma oração, vamos separar para as nossas classes, ok? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe, pode seguir para as suas classes. Você que nos acompanha através da internet.